Pronto, vamos testar mais uma vez, né? Acho que agora vocês ainda estão me ouvindo com eco, não, né? Acho que o eco mesmo era. E aí, tá melhor aí? Acho que pra mim tá tranquilo, pra vocês como é que tá? Olha aí. Tá tudo bem aí, Daniel? Consegue me ouvir? É, Alô? Oi. Oi, Daniel, teu vídeo tá travando aqui pra mim. Será que é só pra mim? Eu acho que é a internet mesmo. Ah, beleza. Então a galera tá Show. me escutando aí, vocês? Acho que dá pra ir. Dá pra ir? Melhorou o meu som aí? Tá tudo certinho? Minha voz? Tá tranquilo. Ah, então beleza, tá certo. Então, Daniel, tu vai falar alguma coisa sobre o evento, sobre o navio? Como é que é? Vai começar falando alguma coisa ou já quer que eu comece? É, só explicando o que que aconteceu, né? O que foi que rolou, para todo mundo ficar a par da situação. É, o navio ele foi alijado, né? Infelizmente ele teve que ser afundado porque eles não conseguiram resgatar a embarcação. A ideia justamente era que ela fosse reflutuada e depois que ela fosse reflutuada, ela fosse levada para o estaleiro para poder sofrer as devidas manutenções. Só que por conta dos 20, mais de 20 metros de buraco que a embarcação teve no caso, além da própria ação da água marinha que ficou correndo a infraestrutura do navio, ele acabou não estando apto a navegar. Na verdade, era bem inseguro estar naquela embarcação e por isso optou-se pelo alijamento. E a ideia foi justamente de tipo, encontrar qual era o ponto de equilíbrio entre meio ambiente, entre a navegação e a vida humana. Então, muitas vezes a gente tem que levar esse tipo de coisas em consideração, só que, óbvio, a gente tem que ter em mente que toda atividade humana vai gerar algum tipo de impacto. Toda atividade humana vai gerar algum tipo de alteração no ambiente. E a ideia é justamente de estar aqui agora discutindo com um profissional da área, esclarecer esse tipo de situação e trazer quais são os possíveis cenários, as possíveis situações do que isso pode acarretar para o meio ambiente, né? Óbvio que tudo foi pensado para proteger, para trabalhar em cima desses três pilares, mas a gente precisa levar tudo isso em consideração. E fala de ti de novo, Jack, porque aquela hora estava no eco, estava com áudio, estava Tá. tendo muitas variações, então só para o pessoal conhecer um pouquinho de ti, saber um pouco do teu passado profissional também, para não fazer assim, ah não, são só dois caras conversando aí aleatoriamente. Não, beleza. Tá tudo bem aí, né? Com áudio agora? Certinho, Tá né? Então, massa. beleza, gente. Meu nome é Jefferson, tá? Eu sou oceanógrafo formado pela Universidade Federal do Maranhão. Eu tenho mestrado em oceanografia pelo programa de pós-graduação em oceanografia, também ambiental pela Universidade Estácio de Sá, tá? Então, vou estar aqui falando para vocês de alguns impactos, né, causados por esse alijamento, quais são os possíveis impactos, e nós vamos estar tendo essa conversa. Se vocês quiserem enviar perguntas mais tarde para a gente vai estar respondendo, beleza? Show. Uma das perguntas que a gente recebeu bastante, Jeff, antes, inclusive, de a gente fazer esse momento aqui, eu abri um box de perguntas, ADL, na verdade, para todo mundo participar, é em relação ao minério de ferro, né? Aquele ponto vermelho que ficou na superfície da água. Quais seriam, por exemplo, os possíveis impactos do que aquilo traria para o ambiente marinho? Então, essa foi uma das grandes dúvidas de muitas pessoas. Essa, na verdade, foi a principal pergunta que a gente recebeu o que aquilo traz de impacto para o ambiente marinho?
aquilo é poluição, aquilo afeta mesmo o meio ambiente? Como é que esse minério de ferro vai acabar influenciando no ambiente? Na verdade, afeta, né? Porque, tipo assim, não é natural dali, né? Foi inserido. É uma consequência do alijamento. A maior parte do minério de ferro foi tirado, mas ainda ficaram resquícios ali, ainda ficou algum material. E esse material, quando ele entra em contato com a água, né, ele tende a ficar ali, a criar uma área de turbidez, de alta turbidez. Tá? Então vai ter aquele material ali, e sim, tem impacto, né? Causa uma turbidez, então isso ali vai influenciar na comunidade fitoplânctônica, alguns organismos vão assimilar aquele material, tá? Mas a boa notícia, né, digamos assim, é que o ferro ele tem uma baixa solubilidade, tá? Então aquele material ali, teoricamente, ele vai ficar pouco tempo na coluna d'água. Tá? Ele vai precipitar, né? Ele vai se associar com algumas outras partículas que tem na coluna d'água, e aí vai precipitar a tendência é ir para o fundo do oceano, né? E ali ficar por muito, muito tempo. Tá, e para quem não entende o que são organismos fitoplânctônicos, tu podia explicar um pouquinho disso para gente? Isso, são aqueles organismos que vivem na coluna d'água, eles não têm capacidade natatória, tá bom? Na oceanografia, na biologia marinha, a gente classifica os organismos, né? São 3 classificações. A gente classifica como o plâncton, que são esses organismos que não têm capacidade natatória, tá? Tem o nécton, que são onde estão inclusos os peixes, que têm uma capacidade natatória, né? Vivem na coluna d'água, mas têm a capacidade natatória de se locomover, tá? E o benthos, tá? A comunidade bêntica. A comunidade bêntica é a comunidade que vive no fundo, né, no assoalho dos oceanos. Então, e só para aproveitar logo falando aqui, a comunidade bêntica é a que mais sofre, né, com os impactos. É a que sofre o primeiro impacto do alijamento, né, dentre os organismos. Tá. E em relação ao fitoplâncton, não sei se todo mundo sabe, mas eles fazem parte de um grupo, além das algas marinhas e das cianobactérias, que é responsável pela produção primária. E o que seria essa produção primária? Justamente a produção de oxigênio. Então, quando a grande maioria aqui já deve ter ouvido que a Amazônia era o pulmão do mundo, na verdade, isso é uma grande mentira, porque o verdadeiro pulmão do mundo é o oceano. Boa parte do oxigênio que a gente respira agora, ele é produzido através do oceano. Respondendo a pergunta de gente que está querendo saber se a live vai ser gravada ou não, ela vai ser gravada e ela, inclusive, vai ser distribuída no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma do Spotify. Então, podem ficar tranquilos que quem perdeu o começo foi basicamente a gente tentando lidar com a tecnologia, vai conseguir assistir de novo e rever a gente falando sobre esse evento também. E como que seria esse impacto da comunidade bentônica, Jeff? Como eu falei, né, entre os diversos impactos que esse alijamento causa, o primeiro impacto quem sofre é a comunidade bêntica, né, devido ao impacto, né, devido ao peso daquele corpo, daquele navio, é um navio gigantesco, são 365 metros, né, de comprimento, se eu não estou enganado. Então, o primeiro impacto é esse, né, quando ele chega no assoalho, quando ele chega no fundo oceânico. Então, aquela comunidade que vive ali naquele fundo, ela vai sofrer aquele impacto, né? aquele peso. Né? Então, ali tem vários estudos que mostram que onde ocorre, onde o navio fica, no local onde ele fica, a embarcação, tem perdas, na verdade, da comunidade bêntica. Né? Então, essa é a principal, é a que mais sofre. Né? E outra coisa, porque eles sofrem, é porque com aquele navio ali, naquele local vai ter uma alteração do transporte de sedimentos, né? Porque ali a gente tem um obstáculo. Então vai mudar o padrão de circulação ali, vai mudar o transporte de sedimento. E aí quando a gente altera a textura, quando a gente altera a composição sedimentar daquele local, então a gente está alterando também a comunidade bêntica que vive ali. Tá? Então é por isso que essa comunidade, no caso o benthos, né,
são os principais afetados, assim, a princípio, né? A princípio. Depois temos os outros organismos que vão ser afetados também, e dependendo do local, dependendo da gravidade, né, do impacto, pode até chegar também a gente, né, aos humanos que consomem peixe, dependendo do grau. Não estou dizendo que vai acontecer, tá? Só estou falando que tem estudos que mostram, dependendo do impacto, tá? Dependendo da área afetada, e é isso, tá? Em relação à comunidade bêntica, é isso. A profundidade do local, Leti, foi de 2.200 metros. Ele foi afundado a 2.200 metros daqui, em relação à nossa costa, mais ou menos na quebra da plataforma, como a gente poderia dizer assim. Então, o que seria essa quebra da plataforma? Imaginem que existem várias placas, várias camadas, várias chapas. Em uma delas está o oceano ele tem que estar em cima de alguma coisa, existe uma camada, e em cima dos oceanos existe também uma outra placa que flutua, que são os continentes. Então, abaixo disso tudo está a crosta terrestre, o manto, e aquelas coisas que a gente aprende na parte de geografia. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque, enfim, a gente acaba tendo que puxar muitas coisas para falar de um ponto só. E além desse alijamento, né, a organização, a IMO, né, que é a Organização Mundial da Transporte Marítimo, da Navegação, ela considera o minério de ferro como não poluinte. Por quê? Porque ele é um tipo de material inerte, ou seja, ele não reage quimicamente com outros elementos, ele não é absorvido por outros organismos, mas essa grande quantidade de minério de ferro que acabou sendo depositada naquela região, ela não vai, de certa forma, influenciar na produção primária, nesse tipo de organismo do fitoplâncton? Na verdade, ela influencia, né? Ela influencia. O ferro é um metal traço, a gente chama de metal traço, um dos metais traços presente no oceano, né? E presente na composição de muitos organismos, inclusive na nossa, né? E vai sim, alguns locais, o ferro, ele limita, né, a produção primária. Então, dependendo da disponibilidade daquele ferro naquele local, ele vai fazer uma limitação maior e vai influenciar ali naquela produção daquele local, tá? Então, limita sim. Como eu falei, né, ele vai permanecer na coluna d'água por pouco tempo. O ferro, ele tem um tempo de vida muito curto, tá? Então, alguns estudos indicam que o ferro permanece na coluna d'água por no máximo 1 ano e 6 meses, 2 anos, assim. Só que assim, depende de vários fatores, né? Isso eu estou falando aqui de uma forma geral, tá? Mas depende de cada fator, depende da região. Vai depender de algumas variáveis oceanográficas, vai depender, por exemplo, da temperatura, vai depender da salinidade de alguns locais, tá? Então, só que em média, que eu estou falando em termos gerais, é isso, tá? Então, o ferro, quando ele chega ali na coluna d'água, ele reage, né? Uma parte do ferro, ele vai dissolver, só que como eu falei no início, a solubilidade dele é baixa, tá? Então ele tende a precipitar, tá bom? Então essa é a boa notícia, por isso que o ferro não vai causar muito, não é a maior preocupação. Na verdade, a maior preocupação em relação ao caso do navio, né, era mais a questão do óleo, tá? Do óleo também que foi retirado. Aí sim é uma preocupação maior por conta do transporte, por conta da dispersão, né? Então aí a preocupação maior era em relação ao óleo, não ao minério, tá? Sim. Em si. A gente viu que no começo logo quando o navio encalhou, na verdade, né, teve um leve derramamento de óleo. Só que ainda bem que as equipes de salvatagem, a própria Capitania dos Portos e todas as autoridades e times, né, que de fato se reuniram para poder solucionar essa questão, conseguiram sanar esse problema do óleo o mais rápido possível. Isso. Qual seria o impacto se eles não tivessem conseguido controlar esse derramamento de óleo? O que a gente poderia ter de impacto na nossa costa? Na verdade, esse óleo ia se dispersar, né? E esse óleo ia se agregar a alguns organismos e, na verdade, é tóxico. Então, a gente sabe que isso causaria muitos danos à comunidade biológica, podendo chegar até a nós, né? Até os consumidores finais. Tá? Então, seria um impacto gigantesco, o derramamento de óleo, a dispersão desse óleo. A gente não sabe até onde ele ia chegar, né?
que organismos em específico ele iria impactar, ele iria afetar, tá? Mas seria um desastre muito grande. Tá. E outra coisa, Jeff, em relação à localização do navio, né? Uma pergunta que a gente recebeu bastante foi sobre a navegabilidade da área. Se onde ele foi afundado, isso afetaria de alguma forma o transporte de embarcações, se esse transporte de embarcações ele seria prejudicado por conta do alijamento do navio. Tu consegue responder alguma coisa em relação a isso, considerando essa profundidade? Na verdade, eu acho que quanto ao tráfego de embarcação, não, por conta da profundidade, né? A profundidade, você falou que foi 2.200 Isso, 2.200 metros. metros, então eu não acho que causaria um impacto na questão do tráfego de embarcações, não. Só se fosse uma profundidade menor, né? Uma coisa que fosse realmente atrapalhar. Mas nesse caso, não. Sim. E outro ponto em relação às questões ambientais, né? A ideia aqui é justamente a gente tratar dentro desse ponto de vista ambiental. Tu falou que a dinâmica de sedimentos, desse transporte de sedimentos, seria alterada. Como Isso. que isso influencia no que a gente vê no dia a dia? Como que esse transporte de sedimento vai influenciar de alguma maneira por exemplo, no próprio transporte mesmo, né? Da parte da navegação. Como que esse fluxo de sedimentos acaba influenciando no porto? Assim, essa questão do transporte, da modificação dos padrões de sedimentação, no padrão de transporte ali, na verdade, é uma coisa que afetaria mais localmente ali. Não é uma coisa que afetaria, por exemplo, não é uma coisa que está em um canal, por exemplo, onde tem muito tráfego de embarcação. Então, não era uma coisa que afetaria, não é uma coisa, como eu posso falar, de uma dimensão maior, tá? Quando a gente fala, por exemplo, que isso atrapalharia, na verdade, que isso afetaria ali, mas eu estou falando de uma coisa mais local, tá bom? Uma coisa que mais a comunidade biológica, no caso, ia sentir, não que a gente fosse sentir isso de fato, tá? Por conta, de novo, por conta da profundidade, por conta do local que ele se encontra, tá? Então, não afetaria, na verdade, por exemplo, o nosso dia a dia, tá? Sim. A Juliana está falando que seria interessante estudar como esse navio migraria para o fundo. Em que sentido, Juliana? Tu pode dar uma explicadinha melhor dessa questão da migração do navio? Tu acha que as correntes iriam acabar deslocando esse navio? Seria possível que isso acontecesse, Jeff? Na verdade, essa pergunta é uma boa pergunta. Eu não sei se eu estou apto para responder, porque eu nunca vi nada sobre isso, né? Mas realmente é uma coisa a se verificar, né? A se considerar. Não sei se... na verdade, eu não consigo responder essa pergunta com afinco, né? Sim, porque eu fico pensando aqui, né? Digamos que o padrão de transporte, o padrão que as correntes conseguem movimentar o corpo mudem por causa do navio. Ele tem, acho que mais de 300 mil toneladas. E seria possível ter esse transporte, essa movimentação? Acho que seria possível mesmo movimentar um navio desse porte onde ele foi colocado? Aí no caso seria uma questão de monitoramento, né? Acho que seria, tipo, se for uma preocupação mesmo realmente, isso pode ser que vai afetar, por exemplo, vai afetar o canal, por exemplo. Então acho que valeria, né, um monitoramento para saber isso daí. Só com monitoramento a gente consegue responder essa pergunta. Entendi. Em relação à pergunta que tu fizeste, Letícia, sobre alguma parte do navio ter se soltado depois do alijamento, eu acho muito improvável que alguma parte tenha se soltado. Pode ter acontecido, tanto que justamente para evitar esse tipo de evento, para evitar que alguma parte que tenha se soltado, que não foi para o fundo, volte para a superfície, é que existiu na verdade ainda existe, né, um monitoramento da região. A região está sendo ainda assistida
por reborcadores, e tem também um avião da Marinha que está sobrevoando a área. Desculpa, porque pode acontecer. Pode ser que alguma parte se solte e volte. E tá aí justamente quem sabe o doutorado da Juliana aí, né? Trabalhar sobre essa movimentação do navio, ver como as correntes de fato afetaram aquela região ou não. Outra pergunta que eu te faço, Jeff, é em relação à formação de um coral. Eu vi que isso, muitas pessoas, na verdade, muitos profissionais da área vieram falar comigo sobre isso, que esse seria, de fato, um impacto positivo para o ambiente. Isso realmente algo positivo, é algo possível, já que, por exemplo, o navio, quando ele chega no fundo, ele destrói a comunidade bêntica. Não que destrói, mas boa parte dela vai ser bem afetada. Isso, afeta. E aquele minério de ferro vai ser oxidado, né, vai ser consumido pelo ambiente, mas em relação à infraestrutura do navio, que não vai ser oxidada, o que aconteceria com ela? Na verdade, isso é uma coisa que as pessoas, na verdade, no mundo todo já fazem, digamos assim, que de forma proposital, a questão do alijamento de navios para que vire uma comunidade, uma criação como se fosse uma criação de recife artificial, né? Então, esse é como você falou, é um impacto positivo, né? Então, aquele navio naquele local ali, claro que vai demorar um pouco, né? Mas a tendência é que ele se transforme num recife artificial, né? Porque alguns organismos eles vão se agregar, né? A superfície, aquela superfície que ficaram ali, a superfície do navio, daquele corpo, né? Que está ali. Então, a tendência é essa, tá? Então, esse é um dos impactos positivos, a criação de um recife artificial. Isso, como eu falei, é uma coisa que eles fazem em todo o mundo, para a questão de turismo, né? De vários países, aí eles fazem isso de forma proposital, tá? Então, isso daí é uma coisa, digamos que boa, né? Até porque, por exemplo, eu estava lendo um estudo que fala que, inclusive, algumas espécies que não se via mais naquelas áreas, elas começaram a aparecer, né? Começaram a povoar aquela região, aquele navio. E é isso. Eu ia te fazer uma pergunta em relação a essa questão dos corais artificiais. Criar um coral artificial desses, por exemplo, não apresentaria uma possível ameaça para o Parcel Manuel Luiz, que é o nosso coral natural? Porque, por exemplo, por mais que eles estejam relativamente distantes, seriam dois ambientes meio que concorrentes entre si? Haveria algum tipo de competição entre esses dois ambientes, entre os organismos presentes em cada um desses lugares? Também eu li uma coisa sobre isso, né, falando de alijamento de navios próximos a regiões de corais. Alguns falam que isso afeta, né, no caso o coral natural, o recife de coral natural, porque algumas espécies vão migrar para o navio, no caso para o artificial, tá? Mas isso é uma coisa que depende de vários fatores, né? Eu não sei qual é a distância, como é que está ali, no caso, o padrão de correntes, ali, como é que está a questão da proximidade em relação ao onde o navio está agora com o parcel, né? E tem um outro problema que eles apontam em relação à criação dos recifes, né, dos recifes artificiais, no caso daquela comunidade que vai se instalar ali, é a questão da competição, né? Eles falam que podem surgir algumas espécies novas que vão competir e que vão alterar a cadeia alimentar local, tá? Então, são várias coisas que tem que se considerar, né, quando a gente fala na criação de um recife artificial naquele corpo, digamos assim. Entendi. E agora, falando um pouquinho da parte de direito ambiental, né? Seria considerado um crime ambiental fazer esse tipo de alijamento, esse tipo de deposição? Como assim? Tipo, se esse evento que aconteceu, né? Toda essa circunstância, isso seria enquadrado enquanto crime ambiental? Assim, para ser sincero, eu não conheço muito dessa parte, a questão jurídica, né? Eu sei que é legal,
né? Eu sei que foi tudo legalizado, teve autorização da Marinha, a Capitania dos Portos, o IBAMA está envolvido, então eu acho que eles fizeram tudo de uma forma correta, né? Inclusive, eu acho que os órgãos que estão envolvidos, que estiveram envolvidos nisso, eles trabalharam de uma forma bem legal, assim, na questão da organização de tudo, né? Para minimizar os impactos, para causar os menores impactos possíveis. Então, eu acho que nesse quesito aí eles estão de parabéns. O IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, a própria Vale, a empresa proprietária do navio, né? Então, eu acho que nesse quesito aí eles estão de parabéns. A questão agora é continuar o monitoramento, né? Também não pode esquecer deixar lá e ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem que continuar o monitoramento. Tá. E se porventura, digamos que, como é que aconteceu o processo do alejamento, né? Basicamente o navio ele estava sendo segurado por boias, deixaram carga dentro do navio justamente para servir de peso, né? Para fazer um peso junto com a água que entrou na embarcação e ele pudesse afundar lentamente para chegar no fundo para garantir que nada voltasse. Mas digamos que, sei lá, por alguma infelicidade do destino, esse material, esse peso do navio mudou o padrão de correntes, o minério de ferro que estava lá dentro foi todo oxidado, foi todo consumido pela comunidade local, né, pelos organismos que estão naquela região, e porventura esse navio reflutue. E agora, o que a gente faz? Aí tem que ver, na verdade, quem é que vai ser. Alguém é o culpado, né? Alguém tem que ser responsabilizado. Não sei se é a empresa proprietária do navio, não sei se é a Vale, na verdade, isso daí eu não sei, né? Não posso responder isso com certeza, né? Mas, assim, a certeza é que alguém tem que ser responsabilizado, né? Sim, mas em relação a, tipo, prejuízos para o meio... Assim, outra pergunta muito legal que a gente recebeu foi sobre trazer o navio para a costa e transformar ele num ponto turístico para visitação, como aconteceu com outras embarcações, por exemplo. A gente já viu alguns exemplos ao redor do mundo, até em Fortaleza mesmo já aconteceu isso. Isso traria algum tipo de impacto para o nosso ambiente? Isso seria algum tipo de alteração no nosso ambiente costeiro? Aí sim, né? Aí eu tinha um navio desse tamanho, por exemplo, para encalhar numa praia, e com certeza ia mudar ali o padrão de transporte de sedimentos. Aí, de novo, não tem jeito, vai impactar na comunidade bêntica, vai impactar na paisagem ali, tá? Então, com certeza, daria um impacto maior. Não sei se em termos, por exemplo, financeiros, também seria interessante, né, para a empresa. Eu acho que foi mais, no caso, assim, mais interessante financeiramente ter feito mesmo o alijamento, né? E também, no caso, teria impacto social também, né? Impactos sociais. Questão de, por exemplo, de visitação. A gente não sabe se seria aberto a visitação. A gente não sabe se poderia ser abrigo de pessoas mal intencionadas, né? Então, tem todos esses problemas que poderiam surgir. Show. A Magda está fazendo uma pergunta aqui, Jeff, em relação ao monitoramento da área. Quanto tempo, mais ou menos, deveria ser monitorada essa região para a gente saber se justamente para a gente ter essa constância, se o navio foi de fato assentado, teve alguma mudança muito significativa no padrão de circulação daquela região, ou algo do tipo? Na verdade, quando a gente fala em monitoramento ambiental, são sempre, na verdade, a gente tem coisas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Eu diria que o monitoramento fosse realizado, sei lá, até 1 ano ou 2 anos, né, para ver, mas também depende do padrão, das características locais daquele ambiente. Não sei se a gente tem dados, por exemplo, de correntes ali, não sei se a gente tem algumas outras coisas que poderiam ajudar nessa decisão, né? Tipo, o monitoramento vai ser de 1 ano ou vai ser de 2 anos. São vários fatores envolvidos. Entendi. Outra pergunta que foi feita aqui foi pela Lu, em relação ao navio voltar para a superfície. Eu, particularmente, nunca vi nenhum navio reflutuar.
mas pode ser que aconteça, justamente por conta da estrutura, ele é feito para flutuação, então pode ser que volte, mas enfim, isso é uma possibilidade remota, é algo que a gente está trazendo aqui só como cenário apocalíptico de que tudo está errado e que essas coisas acontecem. A Leti fez uma pergunta em relação à multa em relação ao navio, se vai haver alguma contrapartida, alguma compensação em relação à parte da empresa. Tá acontecendo, né, agora nesse momento um inquérito justamente para avaliar o que é que foi que provocou esse dano no casco da embarcação. Se houve falha humana, se o comandante perdeu o controle ao sair do canal, se isso de fato gerou algum tipo de intempérie, se a embarcação já apresentava alguma falha, se ela já tinha algum problema que não foi resolvido anteriormente. Então, a gente só vai saber quem de fato vai ser responsabilizado por tudo quando esse inquérito terminar. E a gente acredita na nossa capitania, a gente acredita na nossa marinha, a gente espera que isso seja publicado, eles com certeza vão lançar alguma nota à imprensa informando qual foi o resultado dessa decisão, até porque foi um evento público, a gente teve muitas pessoas acompanhando toda essa circunstância, tudo que aconteceu. E uma outra pergunta que eu ia te fazer também, Jeff, em relação ao monitoramento da área portuária, né? Porque tu já trabalhou com isso durante muito tempo, também já fui consultor do Porto de Itaqui, e fala pra gente um pouquinho de como que é a vida de um pesquisador, né? De um cara que se dedicou a estudar o oceano, se dedicou a estudar sobre o ambiente marinho. Conta pra gente meio que como foi que tu escolheu essa carreira, o que que tu faz dentro dessa parte ambiental. Na verdade, o motivo de eu ter escolhido, por exemplo, a oceanografia é justamente a questão do nosso porto, né, da área portuária. Eu vejo um potencial muito grande na nossa região. Então, isso é um dos motivos pelo qual eu escolhi a oceanografia, né? E em relação à minha experiência, eu já fiz, né? Faço alguns trabalhos de monitoramento na área portuária. Trabalhei na minha graduação com isso. Trabalhei também no meu mestrado, não na área portuária, né? Mas na área de influência, porque eu trabalhei na Baía de São Marcos, né? Então, na verdade, é uma paixão, né? Que eu tenho. E o que é um monitoramento ambiental? No caso, por exemplo, uma empresa que, por exemplo, a Vale, né? Ela tem que realizar o monitoramento da área do berço dela, na área de influência direta e indireta do porto dela, e esclarecer algumas coisas para as autoridades, né? Então, o que eu faço? O que a gente faz quando a gente fala em monitoramento? Existem diversos tipos de monitoramento, tá bom? Existe o monitoramento da comunidade biológica, existe o monitoramento físico-químico da água, existe o monitoramento dos parâmetros físicos, né, como correntes. Então, existem diversos tipos de estudo, né, de monitoramento. Então, a minha área, digamos assim, é que assim, na oceanografia são várias áreas, são 4 áreas, né? São a área física, a química, a biológica e a geológica, tá bom? Então, digamos que eu escolhi a área, geoquímica, né? Porque eu estudo os sedimentos e eu estudo um pouquinho da química, tá? Então, a minha parte, no caso, quando eu falo em monitoramento, é justamente em relação a isso, né? Em relação à geologia, em relação aos sedimentos. Então, eu vou para campo, eu coleto sedimento, né? Como a minha mãe fala, lama, né? Lama ou areia, falar em termos mais familiares, né? Quando eu falo em sedimentos, envolve várias coisas, tá? Mas é realmente lama, né? Então, a gente analisa o tamanho do grão né, desse sedimento, porque isso vai influenciar em várias coisas. Quanto mais fino for o grão, maior a capacidade dele a aderir, por exemplo, metais, compostos orgânicos, tá? Então, essa é a parte que eu faço, tá? Quando eu falo em monitoramento, tá? Mas
como eu falei, quando a gente fala monitoramento, são vários fatores, né? Você pode monitorar só a comunidade biológica, né? Eu tenho amigos que monitoram só a comunidade biológica, monitoram só o fitoplâncton. Então, vai para campo, com uma rede, coleta aquele fitoplâncton, né, e vai analisar qual é a comunidade que está acontecendo ali de uma forma mais... quem predomina, na verdade, a espécie predominante ali naquela região, tá? Outra coisa, a questão das características físico-químicas, né? Então, salinidade da água, temperatura, tudo isso a gente precisa monitorar. Por que precisa monitorar? Para saber se aquelas atividades que estão acontecendo ali naquele porto, naquela região, se elas estão influenciando nas características locais, tá? Então é importante ter esse monitoramento. Então, eu tinha um valor antes das instalações portuárias. Beleza. Eu tenho que ver se esses valores vão continuar sendo aqueles valores, ou se vai ter alguma alteração. Se teve alguma alteração, por quê? Será que foi as atividades portuárias? Já era assim antes? Entendeu? Muitas vezes a gente tende a culpar algumas empresas. Por exemplo, o nível, por exemplo, as concentrações de ferro tão altas. Mas será que já não eram altas antes, em decorrência das características da própria região? Tá? Então, por isso que a gente precisa monitorar. Tá? E se a gente observar alguma alteração, a gente tem que saber o porquê. Por quê? Será que alguma atividade que a empresa está fazendo está impactando a vida ali, está impactando o sistema, o ecossistema ali? Será não tem mais uma espécie? Essa espécie aqui de peixe, ela tinha aqui nessa região, agora não tem mais. Por que será? Tá? Então, por isso que a gente precisa monitorar, fazer esse monitoramento. Então, as empresas que operam no porto, na região portuária, elas precisam dar, digamos, uma satisfação, né, para os órgãos ambientais, para a Secretaria de Meio Ambiente, para o IBAMA, tá? Então, é mais ou menos isso, gente. Assim, é uma coisa muito complexa, assim, porque é muito grande, né? Envolve muitos fatores. Eu estou falando aqui de uma forma superficial, tá? Sim, até porque a gente nem tem tanto tempo para estar discutindo sobre tudo isso. E aí, só complementando o que tu falou em relação de por que esses ambientes, esses monitoramentos são essenciais para esse tipo de cenário, por exemplo, no setor portuário, o padrão de correntes, ou seja, o padrão de ondas e marés. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é a própria dinâmica de sedimento. Por que a gente tem que considerar esse padrão de fluxo sedimentar? Justamente para planejar as dragagens. Eu não sei se vocês sabem o que é uma dragagem, mas a dragagem basicamente é tirar aquele sedimento, tirar aquela areia, aquela terra de um ponto e jogar para o outro. E por que isso tem que ser feito com frequência? Justamente porque os navios eles têm dimensões específicas, eles têm calados de segurança que eles podem atracar ou desatracar em um porto. E se essas condições não forem mantidas, ou seja, se esse calado não estiver sendo trabalhado com frequência, se não tiver aquela profundidade adequada, pode ser que desculpa, quem chegou a notificação. Pode ser que o navio não consiga mais operar naquela região, que ele acabe tendo algum problema para sair ou para atracar também. Então, é muito importante que a gente tenha esses parâmetros ambientais muito bem detalhados, isso falando enquanto porto agora, porque isso vai acabar influenciando também na própria atividade dele. A Carla está falando uma pergunta aqui agora para a gente, falando sobre impactos ambientais, o surgimento de mais portos na região irá interferir no desenvolvimento dos estuários? Tá. Vamos começar do básico, então, Carla, explicando para o pessoal. Vai, Jeff, o que é um estuário? Então, gente, o estuário, na verdade, assim, vou falar de uma forma que eles possam entender, né, que todo mundo consiga entender. O estuário é aquela região ali onde o rio chega e se encontra com as águas do mar, tá? Então vai ter uma mistura daquelas águas, é mais ou menos isso. O rio chega, né, corre até chegar à desembocadura e aí vai se encontrar com as águas do mar. Né? Então essa região, superficialmente falando, é o estuário, tá bom? Como aqui a gente tem o nosso estuário de São Marcos, tá? Vários rios, né, desembocam ali naquela região, tá bom? Então é mais ou menos isso. Então, respondendo a pergunta dela em questão do desenvolvimento,
Aí é que está a questão do estudo de impacto ambiental, né, do monitoramento ambiental, que a gente precisa saber, porque, por exemplo, quando um porto ele vai se instalar numa região, a gente precisa saber quais são os possíveis impactos. Saber como é que vai se dar aquele impacto e de que forma a gente pode mitigar. A gente pode mitigar os possíveis efeitos negativos, né? Tem que botar tudo na balança, a questão dos impactos positivos, né? Por exemplo, os impactos sociais, os impactos econômicos e os impactos ambientais também, né? Tem que ter tudo equilibrado. Tá, e Jeff, pediram para te repetir a explicação, porque bem no momento que tu te empolgou, travou a internet, para variar. Peraí, qual foi a parte? Foi a explicação toda. A explicação toda ficou congelada. Tá, vocês entenderam o que é um estuário? Alguém bota um joinha aí se vocês entenderam o que é um estuário. Acho que a parte do estuário todo mundo entendeu. É encontro Entendeu, né? Para quem não entendeu, então, vou explicar beleza. de novo, né? O estuário é o encontro da água do rio com a água do mar. Então, quando a gente tem esse encontro, essa mistura de corpos hídricos, a gente tem uma característica única que é aqui na nossa região. Nós somos banhados por estuários e onde tem esse tipo de estuário, a gente tem uma riquíssima concentração de organismos, de vida marinha, de ambientes também. Então, ok, essa parte do estuário tá massa. Tá, então beleza. Como eu estava falando, a questão, a Carla perguntou se a questão do desenvolvimento, né, a questão do impacto, se vai impactar no desenvolvimento dos estuários. Como eu falei, como eu estava falando, por isso que a gente precisa fazer o estudo de impacto ambiental. Quando eu tenho uma empresa, um porto, que quer se instalar numa certa região do nosso estado, vai se instalar aqui em tal região do Maranhão, tá, na nossa costa. O que precisa ser feito primeiro? Precisa ser feito o estudo de impacto ambiental, tá bom? Então, o que é esse estudo? Esse estudo vai falar quais são os possíveis, os impactos potenciais ali naquela região, tá? Vamos te dizer quais são esses impactos na comunidade biológica, na fisicoquímica da água, em vários aspectos ambientais locais, tá bom? E aí, quando você tem esses possíveis impactos, e quais são as possíveis, a mitigação, né, para os efeitos negativos. Então, eu falei também que a gente precisa colocar na balança, a gente precisa equilibrar os efeitos negativos e os efeitos positivos, né, os impactos ali. Esse empreendimento ele vai trazer bastante emprego, tem uma importância social e também a questão ambiental. Né? Então, tudo tem que ser colocado ali na balança, tá bom? Mas, com certeza, vai trazer um impacto, tá? Isso é uma certeza, né? Mas a gente precisa saber quais são esses impactos. Isso depende de região para região, tá bom? E é bem isso que o Fernando está falando também. A gente vai fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da região. A gente vai considerar quanto de retorno financeiro, digamos assim, aquela atividade vai trazer, quanto a gente vai ter que gastar para poder construir um porto daquele. O Jeff falou sobre a questão dos monitoramentos, né? Que a gente precisa conhecer como é que estava uma região antes de se instalar uma obra portuária dessas. Então, a gente precisa ter esses estudos pretéritos justamente para, beleza, antes do porto se instalar, a região tinha esse padrão aqui, era desse jeito, era ABC. Com o porto, essa região, no processo de construção do porto, né, também existe esse monitoramento, existe esse levantamento de dados, a gente viu que a região ficou XYZ, tranquilo. Começou a operação do porto. Esse parâmetro continua sendo o ABC ou continua sendo o XYZ? Então, isso que a gente vai também levar em consideração. E aí existe toda uma série de itens sendo levantados, que é justamente a EARIMA, que é o estudo de impactos ambientais, o relatório de impactos ambientais, como o Márcio acabou de dizer, o próprio licenciamento ambiental, porque o porto ele é considerado como uma atividade potencialmente poluente, ou seja, ele vai gerar resíduo, ele vai gerar dano, vai agredir o meio ambiente. E por conta disso, ele precisa ter uma licença
antes dele começar a operar, ele precisa ter essas licenças dizendo que ele já fez esses estudos, que ele já tem tudo documentado, que ele mostra, ó, eu sei que eu vou gerar um impacto para o meio ambiente e eu vou fazer essas ações aqui para compensar esse impacto que eu vou trazer. Depois que ele consegue essa licença de pré-operação, ele tem uma licença que é obrigatória para ele começar a construção, para ele começar a operar. Depois disso, vem uma outra licença ambiental, que é a licença de operação, e ela tem que ser renovada constantemente. Então, por isso que esse monitoramento ele é permanente. Enquanto existir um porto, Isso. vai existir esse monitoramento, vai existir esse levantamento de dados, justamente pelo que o Jeff disse. A gente precisa prestar contas aos órgãos ambientais, afinal, o meio ambiente ele é um bem comum a todos. Sim, então é sempre importante, inclusive para a própria empresa, para o próprio empreendimento, ter aqueles valores, ter as concentrações. Por exemplo, as concentrações de metais traços naquele ambiente, as concentrações naturais, tá bom? Para que ele possa ter um documento, para que caso aconteça, por exemplo, de dizer, essa concentração aqui está alta, mas já não era assim antes da gente chegar, tá bom? Então essa é a importância, justamente até para a própria empresa, né? Então, acho que é isso, Jeff. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter vindo até aqui agora. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer tirar mais informação da gente? Esse é o momento. Aproveitem Pode perguntar aí, quem quiser perguntar. Esses últimos minutinhos. Daniel, tem um outro impacto aqui que eu esqueci de falar, na verdade, é o impacto em relação aos contaminantes, tá? Por exemplo, da tinta do navio, dos anti-incrustantes que tem, tá? Então, eles trazem alguns elementos, alguns componentes que são tóxicos, né, para os organismos, tá? São elementos compostos que se bioacumulam, tá? Então, eles podem chegar até a gente, eles começam lá da base, né, da cadeia, lá do fitoplâncton, até chegar nos níveis maiores, tá bom? Então, a gente tem uma possível contaminação por exemplo, PCBs, né, que são bifenilias policloradas, que estão ali, está presente em diversos componentes do navio, tá? Tem também a questão das tintas anti-incrustantes, que tem uma grande quantidade de TBT, né, que é tributilestânio, eu acho que esse é o nome. Tributilestânio, tá bom? Então, isso, é isso mesmo, TBT, isso aí, tá? Então, são coisas que vão impactar, tá bom? São contaminantes que vão estar ali, né, que vão influenciar nos organismos, que vão afetar, tá bom? Então, só para deixar claro também a questão da contaminação, né, da contaminação química, por elementos químicos. Na verdade, a gente falou aqui dos impactos biológicos, né, dos possíveis impactos na relação na casa da hidrodinâmica local, tá bom? E também tem essa parte dos contaminantes, né? No caso do TBT, os PCBs, tá bom? Então, são várias outras coisas, tá? O que ela perguntou ali? O Fernando fez uma pergunta em relação aos programas que mostram o relevo da costa maranhense. Um dos trabalhos do Jeff era justamente fazer a modelagem das correntes. E como é que a gente faz, Jeff, para conseguir ver o fundo marinho? Como é que a gente faz para ter uma noção de como que é o oceano? Eu meio que já dei um spoiler para o Fernando no privado, mas falando para todo mundo. Existem alguns programas utilizados para fazer isso. E o Jeff usava um deles, que é o MATLAB, que é um programa mesmo de linguagem de programação. E aí ele fala um pouquinho... Na verdade, essa questão da modelagem não é muito assim a minha... como é que eu posso falar? Não é minha praia, mas não é muito meu forte, tá bom? Eu vou dar só uma... Não é minha praia. Isso, tá bom? Então, a questão, por exemplo, quem tem curiosidades, como é que a gente consegue saber como é o relevo, né, o fundo marinho? A gente faz isso por batimetria, que a gente utiliza equipamentos, né, que vão ali sondar o fundo oceânico para te dizer, né, quais são como é o relevo do fundo oceânico. Então, é dessa forma que a gente consegue, tá bom? E a questão da modelagem, a modelagem é para quem gosta muito de matemática, tá, gente? E aí com a modelagem você consegue saber, por exemplo, para onde vai vamos supor que teve um derramamento de óleo, tá? Então,
com a modelagem, você consegue saber para onde vai aquele óleo, em quanto tempo. Será que esse óleo vai chegar à nossa costa? Tá bom? Será que vai chegar à costa do Maranhão? Vai chegar em quanto tempo? O que a gente pode fazer? Tá? Então, essa é a importância. Então, foi assim, por exemplo, que teve aquele derramamento, né, aquele problema de óleo que teve alguns meses atrás aqui na costa brasileira. Então, várias coisas foram feitas por modelagem, tá bom? Porque você consegue prever, você consegue fazer uma previsão, tá? E essa questão da modelagem também é importante. O Daniel falou da dragagem, tá bom? Então, o que acontece? Tem uma dragagem e tem uma área de descarte, né? Então, com a modelagem, eu consigo saber se aquele sedimento que foi descartado, eu consigo saber a dispersão dele. Será que ele vai voltar para aquela região que ele foi tirado? Em quanto tempo ele volta? Para onde é que ele vai? Tá bom? Quanto tempo ele vai ficar na coluna d'água, com o material que ficar suspenso? Tá bom? Então, é isso. A modelagem é uma coisa assim muito bonita, né? Mas é como eu estou falando, você tem que gostar bastante de matemática, tá bom? A Carla fez uma pergunta também em relação à nossa variação de maré. Isso pode ajudar ou não no que diz respeito ao navio? No sentido de ele voltar para o ambiente dele ou algo do tipo, Jeff? Como assim voltar para o ambiente dele? Eu não entendi também a pergunta dela. Tipo assim, a região... Tipo assim, é o que ela falou. Na nossa região tem uma grande variação de maré. Isso pode ajudar ou não no que diz respeito ao navio. Eu acho que deve ser justamente nessa questão da movimentação dele. De se essa variação de maré que a gente tem vai acabar influenciando na posição em que o navio vai ficar futuramente. Assim, na verdade, eu acho que é uma coisa assim, é uma coisa que a gente não deve se preocupar muito, né, na verdade, com essa questão, por exemplo, da movimentação do navio. Eu acho que não é um grande problema, acho que não, a gente não precisa se preocupar, né, não é um problema nossa, será que vai se movimentar muito, quanto tempo, não acho que seja uma coisa para a gente se preocupar de verdade. Tá bom? Mas também não inviabiliza a questão do monitoramento, tá bom? É importante sim monitorar, porque são possibilidades, né? Sim, é algo que a gente, tipo, tá estipulando aqui, é por isso que o nome da live é Possíveis, porque a gente não tem como afirmar o que vai acontecer no futuro. Isso, exatamente. Não teve acesso aos dados, o que foi levantado. Cabe a nós confiar nos órgãos ambientais, confiar nas autoridades competentes que estavam à frente de todo esse cenário, e a gente está justamente conversando sobre possíveis cenários e sobre coisas que podem acontecer. Óbvio que a gente não está falando aqui de uma maneira extremamente técnica, até porque se a gente começasse a falar assim, vocês não iam entender. Alguns iriam, né? Porque eu vi que tem muito oceanógrafo também. Parabéns pra galera. Mas, enfim, a ideia é deixar isso o mais claro para todo mundo. Tá. O dia escolhido para o alijamento considerou-se situações climáticas? Isso é uma coisa que influencia bastante na navegação, Leti. Só que nesse caso específico, acaba não influenciando tanto. Se está chovendo ou se não está chovendo, se é um dia que tem muito vento ou que não tem muito vento, as embarcações elas são meio que preparadas para lidar com esse tipo de situação. Tanto que a gente vê esses navios aí atravessando continentes, saindo daqui do Brasil e indo lá para a China, por exemplo. Então, eles passam 45 dias no mar, tem embarcação aí que já está há uns anos rodando, e eles são preparados para lidar com esse tipo de evento, são preparados para lidar com essas condições climáticas. Então, na hora de fazer o alijamento, isso é algo que se estivesse chovendo ou se não estivesse chovendo, iria acontecer do mesmo jeito. Isso. Acho que o Jeff já travou. Voltou, Jeff. Vai à internet. Voltou aí? Voltou? Certo. Eu acho que é isso. Eu vou encerrando aqui a live. Agradeço de novo o Jeff. Foi uma participação muito importante aqui. É sempre muito bom conversar com alguém da área, conversar com outro profissional. E provavelmente a gente vai fazer mais lives dessa, vai trazer mais pessoas para conversar sobre o mundo portuário e sobre outros assuntos também que vocês tenham a sugerir. Então, se vocês quiserem seguir o Jeff, deixa ele fazer o merchan dele aí. Tá aí no meu Instagram, né? Jefferson.orley. Quem quiser seguir lá, tá bom? Quem tiver alguma dúvida também, quiser perguntar lá depois, tá? Pode perguntar sem problemas. Agradecer ao Daniel, né?
DL Portos. É um prazer muito grande poder estar compartilhando, né, essas coisas com vocês. E obrigado também a vocês aí, né, que assistiram, que separaram esse tempinho aí pra gente. E qualquer coisa é só chamar que a gente está aqui, tá bom? Valeu, galera. Não esqueçam de seguir Valeu. a Teleportes, quem não segue. E futuramente a gente vai soltar isso aqui, mesmo com essas travadas e tal, com esses bugs, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais.